No dia 8 de maio de 1967, na cidade de Edmonton, na província de Alberta, Canadá, Rick Banyard, de então 14 anos, estava caminhando pelo cemitério Mount Pleasant, em direção à sua casa por volta das 2 horas da madrugada, quando foi surpreendido por um objeto em formato esférico, que emitia luzes vermelhas e verdes, e duas partes, uma inferior e outra superior, que giravam independentemente. Em seguida, o objeto emitiu um feixe de luz branco que iluminava o chão e parecia estar explorando o local. Rick então correu para chamar seu amigo, que morava bem próximo, chamado Green Coats, e ambos se esconderam atrás de uma árvore munidos de um binóculo para observar o fenômeno. Eles contam que o objeto fazia um som de assobio abafado e seu holofote tinha um formato retangular, mas não chegava a tocar o chão, parava cerca de 15 centímetros acima do solo, deixando o chão branco como se estivesse quente. De repente, a luz desapareceu e um som como se fosse de um jato se iniciou. A nave ficou completamente apagada e em seguida houve 7 ou 8 estrondos e o objeto disparou em direção ao céu e desapareceu de vista. Os dois amigos então correram para o local onde o holofote do objeto estava iluminando para ver se encontravam algo diferente, e eles puderam ver algumas listras pretas em forma de triângulo em meio ao cascalho que fazia o caminho do cemitério. A notícia do incidente rapidamente se espalhou e em pouco tempo multidões visitavam o cemitério a fim de também conseguir ver o fenômeno. 2 dias depois, no dia 10 de maio de 1967, um casal de meia idade que morava próximo do cemitério também viram, no período da noite, um objeto esférico que piscava luzes vermelhas e azuis. Este OVNI, relatado pelo casal, também emitia um feixe de luz em direção ao solo. 10 dias depois, no dia 20 de maio, Jack Strangman, de 29 anos, viu um objeto que ele comparou como em formato de ovo, muito brilhante e esbranquiçado, sobrevoando o cemitério. Nessa mesma noite, outra moradora chamada Norman Fibke também viu uma nave ovalada que emitia luzes vermelhas pulsantes sobrevoar o cemitério. Mais avistamentos seriam relatados até o final do verão do hemisfério norte e seria noticiado intensamente pela imprensa local. Porém, ainda haveria mais um último incidente ufológico naquele ano, naquela região. No dia 4 de novembro de 1967, um imigrante italiano conhecido apenas como LR chegou em casa depois de ter visitado amigos por volta das 11h30 da noite. Ele se sentou em seu quarto e estava relaxando um pouco, quando viu pela janela uma intensa luz vermelha cruzando o céu sobre o rio Saskatchewan, perto do campo de golfe municipal Riverside. A princípio, o LR pensou se tratar de um avião, mas o objeto luminoso parou no ar antes de chegar no solo, o que mostrou para ele que não se tratava de uma aeronave. LR então foi até a janela para observar melhor o fenômeno e notou que o objeto era esférico, com uma luz vermelha pulsante que de tão intensa quase o cegava, mesmo que ele estivesse vendo à distância. De repente, o OVNI se apagou e em seguida um anel de luz azul desceu em direção ao chão e pareceu evaporar. Depois outros anéis de luz azul foram sendo lançados um atrás do outro. Quando os anéis pararam de ser lançados, o objeto novamente se acendeu com sua luz vermelha. Neste momento, um outro objeto, muito menor, foi ejetado do OVNI principal. Este objeto menor parecia ser prateado e emitia um leve brilho de cor violeta. Assim que foi liberado, o OVNI menor começou a percorrer o campo de golfe, enquanto emitia um zumbido durante o seu voo. Depois de algum tempo, o objeto menor pareceu ter pousado no chão e se apagou. Após alguns minutos apagado, ele se acendeu novamente e foi em direção ao OVNI maior, entrando nele de novo. Em seguida, o OVNI maior disparou em direção ao céu e desapareceu de vista. No dia seguinte, LR foi até o campo de golfe para tentar encontrar algum vestígio dos OVNIs que haviam estado ali na noite anterior. E ele encontrou uma marca circular de cerca de 5 metros de largura e alguns outros buracos estranhos nas proximidades.
Ali próximo também, LR viu algo brilhando em meio à grama e quando se aproximou para verificar, viu que se tratava de uma placa feita de um material que provavelmente era cobre, medindo 17,3 centímetros de largura, 12,5 centímetros de altura e cerca de 1 milímetro de espessura. Na placa haviam vários símbolos que LR não conseguia identificar. Ele observou a placa por alguns minutos e depois aguardou, levando-a para casa. Quando chegou em sua residência, LR refletiu sobre o que faria com o artefato e, convencido de que ninguém acreditaria nele, preferiu guardar para si e manter segredo. 6 anos depois, quando já havia retornado para a Itália, LR levou consigo a placa e a notícia do artefato acabou vazando para a revista italiana de mistérios, Giornale dei Misteri. Foi então que a ufóloga Daniela Giordano soube do caso. Ela morava em Roma e descobriu que LR estava vivendo em Nápoles e, após bastante pesquisa, conseguiu o telefone dele. Porém, apesar de ter contado tudo o que havia acontecido, LR não queria que a placa fosse analisada, nem queria se expor com seu relato. Ele simplesmente queria que o deixassem em paz. Apesar disso, Daniela ainda conseguiu convencer LR a pelo menos deixar que tirassem uma fotografia do artefato. Então, Daniela pediu que um amigo fosse até a casa de LR e tirasse a foto, e assim foi feito. Depois disso, LR se mudou e Daniela não conseguiu mais seu contato por anos. Quando finalmente Daniela conseguiu falar com LR, ele disse que não estava mais com a placa. Segundo seu relato, LR estava dentro do seu carro quando teve seu veículo atingido por um tiro. A polícia então foi chamada e recolheu o carro e tudo o que estava dentro dele, incluindo a placa, e uma semana depois, quando LR teve seu carro devolvido, a placa não estava mais lá e a polícia insistia que não havia placa nenhuma dentro do carro, fazendo com que a única prova da existência da placa era a fotografia e o relato de LR. As análises que foram feitas da fotografia da placa mostravam que aparentemente tratava-se de uma mistura de vários símbolos antigos de diferentes línguas, entre eles o alfabeto celta Ogham. Porém, ninguém ainda foi capaz de traduzir os escritos da placa. Neste caso, temos uma onda ufológica que culminou em um possível artefato extraterrestre. Os relatos que ocorreram naquele verão do hemisfério norte de 1967 na cidade de Edmonton, principalmente em torno do cemitério, parecem ser legítimos. Afinal, várias pessoas avistaram o fenômeno, todas relatando coisas muito semelhantes. Porém, mais para o final do ano, já no inverno no Canadá, surgiu esse relato de LR. Para muitos, ele simplesmente se aproveitou que o assunto estava em alta e forjou essa placa. Porém, em defesa de LR, devemos lembrar que ele nunca mostrou essa placa para ninguém. Ela só foi descoberta anos mais tarde, quando ele voltou para a Itália, e provavelmente teve que prestar contas sobre o que era aquela placa que ele estava levando do Canadá para a Itália, e foi provavelmente aí que tomaram conhecimento de todo o incidente. Então, se LR queria forjar algo, tirar vantagem de alguém, por que escondeu a placa? Outro detalhe é que LR nunca quis se expor, se identificar, contar sua história ou deixar que alguém analisasse ou visse a placa de perto. Ele sempre guardou o artefato a 7 chaves. O desfecho da placa, esse sim, pode ser apenas uma história inventada para despistar os ufólogos que queriam a todo custo analisar o artefato. Mas não podemos duvidar que agentes governamentais ou outras entidades interessadas em manter a verdade ufológica oculta tenham atentado contra a vida de LR e, juntamente com a polícia, ou o que ele pensou serem policiais, pegaram a placa para si. Ao menos sobrou uma fotografia, que infelizmente não serve como prova, mas pode ter seu texto decifrado, e isso se realmente for possível decifrar esse texto. Não podemos descartar a possibilidade também de ser uma farsa, mas há muitos elementos que deixam uma certa dúvida no ar de que talvez aquela placa pudesse ser mesmo um artefato extraterrestre. Afinal, por que uma placa como aquela estaria perdida no meio de um campo de golfe no Canadá, exatamente no local onde OVNIs haviam sido vistos, com escritos de línguas antigas de origem europeia? Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.